Oi, quarto ano, a tia voltou para nós fazermos a correção. Vamos lá? Então, página 259. Ligue cada pessoa da aldeia Caiapó à função que exerce na realização de suas atividades cotidianas. Nós vimos que as pessoas da aldeia, cada uma tem o seu papel, a sua função de contribuir para que todos possam viver em harmonia nesta aldeia, na aldeia Caiapó. Vamos lá? Então, faz parte do grupo responsável por cultivar os alimentos. A mulher, né? No caso, as mulheres. Líder responsável pelas principais decisões da comunidade. O chefe Caiapó, que ele ouvindo todas as opiniões dos membros, ele toma a decisão para o bem comum de todos. Legal. Membro do grupo responsável pela caça e pela pesca. Os homens, no caso aí, o homem representando. Página 261. Na página 261, nós vamos falar sobre cidadania no dia a dia. Aquilo que nós temos obrigação de fazer e também aquilo que temos direito de receber. Então, em relação aos povos indígenas, nós já sabemos que eles têm os seus direitos adquiridos e assegurados na Constituição de 1988. Vimos aí que eles colocaram 3 diferentes povos indígenas, cada um com a sua cultura, cada um com a sua crença, cada um com os seus costumes, cada um com a forma de organização na construção das suas casas, cada um tem a sua forma de organização dentro da sua aldeia. E essas diferenças que cada povo tem em relação ao outro, isso daí, a pergunta da letra A é justamente sobre isso, sobre essas diferenças. Então, vamos lá. Qual é a importância do respeito à diversidade indígena? Por que nós temos que respeitar? Por que nós precisamos respeitar essas diferenças que os povos indígenas têm? Quem respondeu porque respeitando essas diferenças, essa diversidade, nós estamos garantindo os direitos adquiridos pelos povos indígenas. Então, é uma obrigação minha, é uma obrigação sua de respeitar as diferenças indígenas para podermos valorizar e garantir que os direitos deles sejam preservados, ok? Letra B. De acordo com a legislação, quais são as responsabilidades do governo em relação aos povos indígenas? Sublinhe a resposta no texto. Então, de acordo com a legislação do artigo 231, aí em cima, nós vamos sublinhar as responsabilidades que o governo tem em relação aos povos indígenas. Então, sublinhando, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Essas são as responsabilidades do governo em relação aos povos indígenas. Página 262. Leia o texto a seguir sobre o dia a dia dos indígenas mundurucus. As atividades dos mundurucus começam e terminam cedo. Às 5 horas da manhã, as famílias já se preparam para ir às roças, à caça, à pesca ou à coleta. Durante o dia inteiro, os adultos dedicam-se às atividades ligadas à sobrevivência, ou seja, conseguir alimentos para si e para as crianças e os velhos, que permanecem na aldeia.
Por volta das 13 horas, as mulheres já estão de volta à aldeia com mandioca, cará, batata doce, macaxeira e frutos dos mais variados tipos. Os tubérculos e frutos são a base da alimentação do dia, que será complementada por peixe e carne de caça quando os adultos homens retornarem às suas atividades. Letra A. Pinte os quadrinhos de acordo com a legenda, de acordo com o que a gente leu. De azul, as tarefas realizadas por mulheres mundurucus. De verde, as tarefas realizadas por homens mundurucus. Coletar frutos, mulheres, azul. Caçar animais na mata, verde, homens. Trabalhar na roça, azul, mulheres. Pescar, homens, verde, muito bem. Letra B. Como é a alimentação do povo munduruku? Eles se alimentam de tubérculos, frutos e carnes. Ponto. Letra C. Os idosos mundurucus realizam as mesmas atividades que os adultos? Por quê? Reflita e converse sobre isso com os colegas. De acordo com o texto nos fala que eles permanecem na aldeia, ou seja, eles não realizam as mesmas atividades que os outros membros. Por que eles não participam? Eles preservam os idosos? Porque eles reconhecem que os idosos são muito importantes para a aldeia. Então, eles preservam por quê? Porque eles adquiriram ao longo da vida deles muitos conhecimentos. E esses conhecimentos, eles vão transmitir às gerações mais novas. Então, é por isso que eles têm esse cuidado de preservar a vida dos mais idosos, não colocando-os em risco no meio da mata, no meio dos rios. Então, essa é a ideia, ok? Então, nós terminamos por aqui. Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Um beijo grande.